comporto, é a maneira como eu penso. E a questão é, igual o problema, Leide, não é sentir ansiedade, por exemplo. A questão é como eu lido com ela. Se eu lido com ela de forma funcional. Exemplo, hoje, para vir na rádio, a gente está pro 2º ano, né, de programa. Todas as vezes que eu venho aqui, eu fico ansiosa. Ah, é? Sim, mas é uma ansiedade, como a gente começou o programa falando hoje, uma ansiedade boa. Uma ansiedade básica, normal, nos limites. Isso, que me leva também, porque o que eu sinto me leva antes de vir aqui, eu estudo. Eu me preparo. Essa ansiedade, ela acaba sendo pra mim, como eu disse, um empurrão pra eu tentar cada vez ser melhor. Eu sempre venho e penso comigo. Vou fazer o meu melhor, vou falar da forma mais clara que eu puder, pra quem tá nos ouvindo poder entender. Então, entende? É uma ansiedade boa, uma ansiedade que me move pra vida. Ela é funcional. Então, em termos dessa ansiedade, na minha vida, ela está regulada. Agora, eu tenho uma ansiedade desregulada, que é com medo de barata. O meu medo de barata é totalmente disfuncional. Aí, olha que interessante. Você tem medo real, mesmo? gente, eu tenho pavor, tá? Ó, a psicóloga se expondo, mas a gente é real também, né? Mas... Gente, tem tanto medo que quando eu vim trabalhar aqui, acho que eu já contei essa história aqui antes, mas eu vou contar de novo. Quando eu vim trabalhar aqui em Patrocínio, 14 anos atrás, fui trabalhar no Unicerp, lá no verão é repleto de besouro. Né? Repleto. Então, você termina a aula, o chão tá coberto. E eles fazem um barulhão, né? De besouro. Mas, o que eu tive que fazer? Então, eu tive que organizar meu pensamento de forma clara. Besouro é besouro, barata é barata. São 2 bichos diferentes, 2 insetos diferentes. No seu medo, você tem medo de barata. Você não tem medo de besouro. E isso foi fundamental para eu não pedir demissão. Pensa, senão eu ia pedir demissão, como que eu ia ficar dentro de uma sala com aquele monte de besouro se eu, na minha cabeça, interpretasse que aquilo é uma barata, entende? Ali eu estaria estando desregulada emocionalmente. Eu deixaria que o medo, no caso ali, irracional, me paralisasse. Como, por exemplo, às vezes uma pessoa vai trabalhar num prédio, no andar 30, e ela tem que pegar elevador todo dia, ela tem pavor de elevador. Ela vai subir 30 dias de lance de escada todos os dias e descer? Eu conheço gente que não consegue usar a escada rolante e elevador. E aí, quando você pergunta de onde vem então, né? Muitas vezes esses medos e tudo mais, pensa conosco. Eu sempre me falei muito isso da escada rolante. Nós que somos do interior, igual eu sou de Araguari, nós não fomos criados com escada rolante. A maioria, na minha época, né? Eu tô com 42 anos de idade. Na minha infância, eu não tive acesso à escada rolante. Eu também não. As primeiras vezes, que eu realmente fui uma escada rolante, eu tive medo, sim. E já velha. Já com 20 e tantos anos. Aí, porque não era algo corriqueiro. Então, uma criança que nasce em São Paulo, eu falo muito isso, rapidamente ela tá entrosada com metrô, ônibus, escada rolante, avião, aquilo faz parte do cotidiano dela. Então, obviamente, justamente a maneira que eu sinto, vejo o mundo, interpreto o mundo, como eu disse, é muito de personalidade, mas, óbvio, também tem uma questão do ambiente seríssima nisso tudo. E a gente estava falando da influência. Sim. Eu queria que você complementasse o seu raciocínio sobre essa influência dos pensamentos dentro da regulação emocional. Aí, quando a gente falou, da influência. Porque quando eu estou com pessoas, o que a gente está fazendo? Conversando. Interagindo. E dando ali, energia e recebendo energia. Isso, né? perfeito. E ouvindo coisas, inclusive alguns comandos, né? Tipo, faça isso. Não faça aquilo. Isso que você fez não tá legal. É o que a gente tá conversando com o outro. E às vezes, Vanessa, por exemplo, a pessoa fala o seguinte, porque tem muita gente que é influenciável. Sim. Eu já fui influenciável em muitas coisas. Sim. E ainda sou em outras. Mas aí você ouve a pessoa falando o seguinte: eu não suporto ler tal livro. Eu não suporto ver tal programa. Se aquilo faz sentido pra você, você naturalmente é influenciável, né? Sim. Aí a grande questão é justamente essa. Eu conseguir conviver com os outros, mas tendo a minha individualidade. Sabendo o que é importante pra mim. Tudo que a gente tá falando aqui hoje, nesse programa de hoje, Leide, é sobre isso. É eu me encontrar na vida. Eu saber o que eu, Vanessa, quero. Quais são os meus valores. O que é importante pra mim. Quando eu tenho isso muito claro, eu não me perco.
Mas você há de convir comigo, para eu chegar nesse ponto, eu falo muito. É muito autoconhecimento, é muita terapia, porque, igual eu falo, quando eu tenho objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Quando eu não tenho objetivo, eu não sei onde eu quero chegar, qualquer coisa serve. Então, qualquer coisa que me disserem, qualquer coisa que me falarem, é até mais fácil, né? Porque eu vou na onda do outro. Porque também são aquelas pessoas, muitas vezes, que querem pôr pro outro. Nossa, mas eu não li aquele livro, eu tava com ele na mão. É porque a Leide falou que ele é tão ruim. Ai, eu nem li. Aquele eu morro de medo disso, né? Porque às vezes eu gosto de me expressar... e tem, umas vezes, o hábito de falar, não gostei, mas assim, hoje eu evito, porque talvez aquele livro, aquele filme, aquela situação tem outro sentido pra pessoa e não que foi pra mim. Só que aí eu te daria uma dica pra não evitar, porque também acho que as relações, justamente por isso, elas estão cada vez mais rasas, porque a gente tá com muito medo também, às vezes, do que eu tô falando. Mas sabe o que acontece? Eu evito porque aquelas pessoas que eu percebo que são influenciáveis. Sim. Agora, as pessoas que têm personalidade, que dá pra você conversar, assim, às vezes... que tem determinadas experiências, aí você pode se permitir ser você mesma. Agora, tem pessoas que você vai conversar e você vê que a pessoa é muito influenciável, tem muito cuidado. Porque, às vezes, aquele livro vai fazer um sentido para ela muito interessante, muito bacana, sabe? Sim, o equilíbrio, né? Nisso tudo. Sim. Mas justamente o bacana é esse na vida também, a gente ser diferente do outro. Sim, né? A gente não precisa gostar de tudo que o outro gosta. A gente não precisa fazer o que o outro faz. E a gente pode conviver, sim, inclusive expressando, né, as nossas opiniões, sem necessariamente o outro se sentir ofendido. Mas lógico que tudo também é a forma como eu falo, né? A gente fala muito aqui nos programas, eu posso falar tudo, mas dependendo de como eu falo, vai ter um peso ou não. Eu queria depois até sugerir para você, pra gente trabalhar aqui a comunicação não violenta num próximo programa, porque eu acho que faz todo sentido e tem sido um desafio para mim. Porque às vezes quando você é muito incisivo, você acaba tendo uma comunicação violenta. Sim. E o ideal é você atingir justamente o contrário, a comunicação não violenta. Acho que a mensagem é melhor entendida. E é uma pergunta para você. Sim, a gente fala da comunicação assertiva, não é? Eu conseguir falar aquilo que eu penso, aquilo que eu espero do outro, de verdade, né? De forma bem assertiva, de acordo com aquilo que realmente eu quero desse outro. O assertivo é o sincero? Se tiver um sinônimo assim, o assertivo é o sincero. O sincero, mas também, como que eu vou dizer, sem precisar, igual você falou, ser violento. E sem também, não é porque eu expresso pra você o que eu quero, que necessariamente você vai fazer. Entendi. Eu também aprendo a lidar com isso. Né? Porque muitas vezes eu vou te dizer algo, Leide, podemos fazer o programa com tal tema? Aí você vai falar pra mim, não, esse tema eu não domino, esse tema eu não acho que é adequado. E eu também, na minha parte, poder falar, não, tá ok, então vamos decidir outro tema juntos. Só que as pessoas andam, justamente por eu muitas vezes não me conhecer. E aí, você já pensa assim, não, a Vanessa, toda vez que fala com ela emburra muito. Ou seja, ela tem uma desregulação emocional em relação à frustração, por exemplo. Ela não sabe lidar com a frustração. Então, eu nem vou falar nada não. Qualquer tema que ela trouxer aqui, eu já vou falar ok e a gente vai fazer dessa forma. Vanessa, eu tenho pânico de as pessoas agirem assim comigo. A Leide é assim, não vou falar não. Eu tenho pânico, por isso que eu sempre, procuro ser sincera e quero sinceridade do outro lado também. Porque a gente se ajuda sendo assim. Sim. Agora, quando as pessoas começam a limitar a comunicação com a gente pelo meu comportamento, isso é muito preocupante. Aí, mais uma vez, eu falo e vou repetir. Se autoconheçam, saiba os seus objetivos, saiba aonde você quer chegar. Tendo esse conhecimento, você vai conhecer melhor as suas emoções. Se pergunte sempre, essa emoção que eu estou sentindo está adequada para determinado acontecimento? Como que os meus amigos reagiriam em relação a isso? É uma boa perguntinha. Os amigos são um bom filtro, né? Sim, são um bom filtro. Uma pessoa que você admira muito. Sim. Né? Eu admiro fulana. Será fulano? Será que ele se comportaria dessa maneira em relação a isso que acabou de acontecer comigo? Essas perguntinhas, elas nos ajudam a melhorar essa regulação emocional. Como eu disse, mais uma vez, vamos deixar claro. O que então está regulado emocionalmente? É sentir as emoções de forma adequada para cada acontecimento. E o importante é sentir, eu falo isso muito.
não fujam de ansiedade, de medo, de raiva. A questão não é fugir delas. São emoções importantes, fazem parte da vida. Frustração, ansiedade, fazem parte da vida. A questão é como eu lido com elas. E como eu deixo também, muitas vezes, isso respingar quem tá na minha volta. Muitas vezes, algo é só meu, eu não preciso deixar isso desregular de uma forma onde eu vou desorientar todo mundo que tá do meu lado, onde eu vou desregular emocionalmente todo mundo que tá do meu lado também. E a gente nem entrou nesse âmbito da questão, nem vamos entrar, né, Leide? Porque não vai nem dar tempo, mas pensa o impacto disso para as relações amorosas. Eu imagino que deve prejudicar muito o relacionamento, né? Você está no relacionamento, você ama a pessoa, mas ela é desregulada emocionalmente, ela não tem consciência disso. Como eu já ouvi vários momentos, tal coisa eu nem vou falar pra minha esposa porque a reação vai ser a pior possível. A reação vai me tacar alguma coisa, tanto de homem quanto de mulher, né? Isso nem vou também compartilhar com meu esposo, porque ele não vai entender, isso vai me deixar extremamente triste. Mais uma vez eu falo da questão das relações rasas que nós estamos tendo hoje em dia. Aí fica uma pergunta até pra mim mesmo, onde a gente se perdeu? Eu tenho, assim, alguns insights, né? Eu acho que a gente se perdeu. Um dos meus insights é quando a gente passou a se comparar o tempo todo. Sim. E aí eu penso... a gente se perde, porque eu falo pro meu filho, sempre vai ter gente mais bonita e mais inteligente que você, ou mais feia ou menos inteligente. Não se compare. Sim. O mundo é diverso. O tempo que você perde se comparando, vá você fazer esse autoconhecimento. Volta pra dentro de você. Porque o tempo é muito valioso e muito precioso. E rápido, Vanessa. E muito. Por exemplo, você olha pra trás, eu tenho conversado muito com os amigos contemporâneos e tal. Nossa, Leite, como a vida passa rápido, né? E passa mesmo. Muito. Aí quando eu... passa. Justamente passa. E aí é a diferença de iniciar uma faculdade, muitas vezes, que você quer na vida e você fica protelando. Porque eu tô com 30 anos... Eu brinco muito com meus pacientes que falam isso pra mim. Gente, né? 30 anos tem muita coisa ainda pra você fazer na sua vida. Com 30, com 50, com 40. Tá nem na metade da vida ainda, né? Sim. Porque a expectativa só tem aumentado de vida, né? Justamente. E aí, mais uma vez, a perguntinha é, mas o que você quer pra você? Quando você sabe o que você quer, não vai ser esse fator tempo que vai ser impeditivo para você correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. E também quando eu volto para mim, muitas vezes eu vou me perguntar o que aconteceu lá atrás, que muitas vezes eu me perdi também desses planos e desses objetivos. Aí, mais uma vez, muito melhor se preocupar em regar o seu jardim do que ficar admirando ou comparando com o do vizinho. Agora tem que aproveitar aqui o imenso conhecimento que você tem, porque eu falei de um insight aqui. E você? Quando que você acha que a gente se perdeu, assim? Você tem alguma... Porque aqui a gente não trabalha com verdade absoluta hora nenhuma, porque a gente sabe que ela não existe. Mas você tem alguns insights, assim? O que você pensa? Eu penso nas gerações passadas, né? Por exemplo, dos nossos avós. Aí eu penso como que era o diálogo, por exemplo, entre casal. E eu vejo que ali, muitas vezes, também não tinha diálogo. Tinha imposição, Tinha né? imposição, uma submissão muito grande. E aí eu também não sei se na ânsia da gente quebrar tudo isso, da gente mudar tudo isso, hoje também a gente acaba voltando para essa falta de diálogo novamente. Porque as pessoas conversam muito, mas elas não ouvem as outras. Tô cansada de ver isso. Né? Elas conversam. Mas será que elas param para ouvir? E eu falo uma coisa, Vanessa, e aí, até indo pro lado espiritual, a palavra tem energia. Porque o seu pensamento tem energia. A palavra é a materialização do pensamento, né? Quantas vezes, Leide, em relacionamento, eu acompanho situações onde um parceiro fala pro outro: eu não estou feliz nesse relacionamento, eu não quero continuar nesse relacionamento. E o outro simplesmente vira as costas e como se nada tivesse acontecendo. Porque provavelmente uma dificuldade imensa de lidar com isso. Uma dificuldade imensa de ouvir, né? Então o outro não quer mais estar comigo, o outro não gosta mais, não quer estar nessa relação. Por que eu quero prender isso, né? Que dificuldade, olha que desregulação emocional seríssima. Que dificuldade que o outro tem, então, de sentar e falar, então tá, então vamos, né? Pôr um ponto final, vamos resolver isso da melhor maneira possível. Tá vendo o nível? Gente, isso é muito sério. E aí, eu acho que eu já posso te perguntar, né? O que é a regulação emocional? O que é uma pessoa, assim, que está regulada emocionalmente? Aquela que sabe sentir na medida certa, no tempo certo? Isto.
Isso, a pessoa que sabe sentir, como eu disse, que ela analisa determinada situação, ela se pergunta, será que essa situação realmente é passível de sentir raiva? Ah, tá. Então essa raiva que eu tô sentindo, ela tá adequada? Como eu falei, alguém no meu lugar, pessoas que eu admiro, como que eles lidariam com essa situação? Vanessa, é uma pergunta que me fizeram e fez muito sentido para mim, assim. Porque eu sou jornalista e a gente, às vezes, encampa muito sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, que é típico da profissão. Sim. Só que o problema é que a gente leva isso para a vida pessoal. E aí, eu conversando com uma pessoa também que gosta da filosofia, de dialogar, de perguntar, e ela me falou assim: por que certas coisas fazem muito sentido para você? Você já se perguntou isso? Eu nunca tinha me perguntado. Sim, né? E eu acho que esse fazer muito sentido para algumas pessoas e não, também está muito relacionado a até que nível eu me permito entrar em contato com as minhas emoções. Muitas vezes eu sou aquela pessoa que não me permito. Também tá desregulada emocionalmente. Porque é o que a gente falou. Né? O sentir muito é uma desregulação e o não sentir também é uma desregulação emocional. Porque igual você, então, o que é o certo da vida? É eu sentir as emoções adequadas para determinada situação na intensidade adequada também. Eu vou falar para você do velório. Que me lembrou, ouvindo você, me lembrou muito a situação do velório. Você chega em velório, isso aconteceu na minha família, inclusive. Tem pessoas que estão se descabelando e tem pessoas que estão quietinhas. Aí eu fico vendo assim, cada pessoa tem um jeito de sentir, né? Perfeito, o sentimento é muito pessoal, justamente. Cada um tem uma maneira de interpretar os fatos que acontecem reais na vida dele. Mas, como eu falei, a perguntinha eu acho que então você tá bem com isso? Você tá bem quando você tá com muita raiva quebrar sua casa toda? Não. Então, mas tem pessoas, às vezes, pode responder pra nós. Ai, tô ótima, Vanessa, me sinto super bem. Quebrei um prato, tô bem. Quebrei. Eu particularmente acho isso absurdo. Comprei aquele quebrar vaso carérrimo, mas todas as vezes que eu estou. E novela mostra muito isso, né? A novela só mostra a gente louca. Então, né? Aí eu também, como você fala, de onde vem as referências? Muitas vezes, as referências tá vindo daí. Quantas vezes adolescente chega no consultório e chega extremamente depressivo? E sabe qual a referência? Colegas virtuais que estão falando que a vida é para ser triste mesmo, que tem que se automutilar, que tem que ficar triste, depressivo. Olha a seriedade disso, gente. Não imagino. Nossa. Olha a seriedade, não é? E outra coisa, acho que também, enquanto adultos, a gente muitas vezes está perdendo igual a noção, inclusive com adolescente. Da influência que eles têm. E geralmente essa influência vem mais externa do que da família. Mas cadê essa família? Ela tá de olho no que esse adolescente está consumindo? Né? Com quem que ele tá conversando? Esses dias eu visitei um casal, Vanessa. Eles têm 2 crianças de 2 e 1 ano e tal. 3 anos e 2 anos e pouco. Eles não têm TV. As crianças brincam o tempo todo. E aqui não é nada da minha parte boicote a TV, não. Cada um sabe o que decide pra sua vida. Mas não tem. E as crianças brincam. E elas brincam o tempo todo. E elas têm vários brinquedinhos de montar. E o tempo todo convidando a gente, participando e brincando. Eu achei tão interessante aquilo. Sim. E quem sabe. Então foi um casal que fez o quê, né? Parou, conversou, viu qual a melhor maneira que eles queriam educar, né, essas filhas. Então, tá vendo? É extremamente importante ter objetivos na vida. É aquilo que a gente falou, né? Diálogo. Quando eu tenho objetivos, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que é importante pra mim, pra minha família, eu vou conversar, eu vou pensar e dá trabalho. Ou seja, ser regulado emocionalmente, pessoal, dá muito trabalho. Mas ser desregulado também, eu fico pensando assim, também dá trabalho. Ser desregulado. O povo acha que você é louco e não fala pra você, mas acha que você é louco. Não, e outra coisa, também. como você sentir demasiado dá trabalho. Como você, por exemplo, igual eu falei, a raiva é um exemplo muito claro disso. Quebrar tudo ou se bater, se automutilar, tentando aliviar aquele sentimento que você tá sentindo. Eu tô lembrando assim, por exemplo, eu já tive colegas brilhantes mesmo, muito inteligentes, né, em Brasília, só que, assim, aí eram demitidos. Quando estavam procurando vaga em algum lugar, esse eu vi o comentário que é cruel demais. Nossa, fulano, é complicado demais um contrato de jeito nenhum. Aí a pessoa tem um excelente currículo. Prepara o currículo, mas vai lidar com a pessoa é difícil demais. É por isso que eu acho isso muito cruel, a pessoa tem que se conhecer. Porque hoje em dia o conhecimento emocional, lidar com as emoções, é extremamente importante.
né? A inteligência cognitiva, ela é importante, mas a emocional, hoje, ela tá valendo muitas vezes mais. Porque a cognitiva, eu aprendo, né? Também, eu sento, vou estudar. E a emocional também aprendo, mas ela é mais trabalhosa. Só que o quanto antes eu despertar para ela, melhor. E aí, fazer o jabá da minha profissão. Terapia é importantíssimo pra gente se autoconhecer. Muitas vezes aquela questão que eu vou fazer o quê lá numa terapia? Uma das respostas é se conhecer. Pra não passar vergonha, pra poder lidar melhor com as situações da vida, pra poder parar de se maltratar, pra mudar a forma de pensar. Terapia ajuda demais nessa mudança de pensamento e a vida, as mudanças começam por aí. A forma como eu penso, eu mudando ela, como eu falei, eu tendo mais objetivos na minha vida, eu sabendo o que eu quero, me ajudem muito na forma de pensar, sentir e agir na vida. Doutora Vanessa, muito obrigada pela participação aqui no nosso Saúde Mental e Psicologia. Desejo tudo de bom para você e o microfone fica aberto para suas considerações. Eu que agradeço, Leide, sempre um prazer de estar aqui e espero que quem nos ouça hoje possa aí, muitas vezes, repensar a rota da sua vida, possa deixar a vida, como eu falo aqui sempre, a vida é para ser leve, é para ser tranquila, embora a gente tenha os percalços no meio dela, mas faz parte e a gente tá nela justamente para isso, para enfrentar os percalços, as dificuldades e mesmo assim ter uma vida mais leve e tranquila. Essa foi a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que nos deu uma aula, ela também é professora e nos deu uma aula aqui sobre regulação emocional. Eu, de coração, aqui pela Módulo FM, espero que o programa tenha feito sentido para você e que levante questionamentos que vão levar você a um novo percurso, a um novo caminho emocional, que a felicidade esteja ali pertinho de você, tá? Se é que você já não está nela, é o que eu desejo. Até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.